Pode aplaudir a Jesus mais uma vez, mas aplauda dizendo aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. As nossas palmas são como instrumentos que acompanham a nossa adoração. Bem, irmãos, nós vamos continuar com o nosso estudo. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor conduziu até agora essa reunião. E eu estava ali torcendo para o presbítero Léo dar continuidade. Continua, meu irmão, continua. E deixar o Espírito Santo agir, né, irmãos? Quando a gente deixa, ele faz do jeitinho dele e a gente fica feliz e sai mais que abençoado da casa do Senhor. Mas nós vamos continuar o nosso estudo porque já estamos perto do fim do segundo livro dos Reis. E nós estávamos falando sobre o reinado de Manassés, né? Um dos piores reis que Judá pôde ter. E nós falamos do retorno à adoração a Baal, falamos da adoração ao exército dos céus. E não satisfeito com tudo isso, Manassés insere ao seu reinado de impiedade, Manassés insere mais uma questão difícil, complicada, que vai trazer o povo mais para perto da ruína do que já estava. Então, abra sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 21. Vamos ler o versículo de número 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Não satisfeito com tanta impiedade no seu reino, ele agora introduz sacrifícios humanos. É um crime, sempre foi um crime abominável ao Senhor, o sacrifício humano. E Manassés fez como Acais, lá atrás, lembra de Acais no estudo? Como Acais fez. Ele retornou a uma prática horrível, a uma prática pecaminosa. E tudo que acontecia, que parecia ser uma solução, ele corria para aquilo, para se jogar naquele pecado, para que o Senhor pudesse ouvi-lo. Não é tudo que parece ser a solução para a sua vida que será, viu? Principalmente se a porta for larga. Se for uma solução fácil, comece a orar ao Senhor e diz: Senhor, me revela aí. E ele, Manassés, abriu a porta do seu reino para uma das piores abominações. E quando a gente abre a porta para o mundo das trevas, irmãos, não adianta que eles não pedem licença, eles não perguntam: posso trazer mais alguma coisa? Não. Ele entra e invade. E aí, a influência de Satanás, a influência demoníaca, entrou com força naquele lugar. E aí o texto vai dizer para a gente o quê? Ele instituiu mágicos, feiticeiros, adivinhos, agoreiros, médiuns. Tudo isso ele colocou no meio de um povo que se chamava pelo nome do Senhor. Olha isso. Aí você diz: mas, pastora, a senhora falou que esse estudo ia mostrar o que antigamente acontecia, a apostasia que está se repetindo agora.
O que é que você vê nos programas de televisão? O que é que você vê nos filmes? Que a gente até gosta, para ser sincero, né? Magia, encantamentos, espelho, espelho meu. Não vou falar o resto, que ele vai dizer que sou eu mesmo. Mas a gente vê isso o tempo todo. Eu contei uma vez aqui, vou contar de novo. Eu não lembro o nome do desenho animado que tem o velhinho baixinho. E tem... Caverna do Dragão. É antigo, mas até hoje se vê. Que as coisas, Satanás vai só remodelando. E estou eu lá na cozinha, o que é um milagre eu estar na cozinha, né, irmãos? Glória a Deus. Estou eu lá na cozinha fazendo a comida e minhas filhas assistindo o desenho. Aí estou de boa. Aí começa assim, invocamos o demônio das trevas, que não sei o que. Eu falei, que tem invocando o demônio das trevas aqui? E eu cheguei lá, irmão, e era o desenho de criança, invocando o poder das trevas. Eu falei, não acredito, vou assistir esse trem para ver o que é. Depois eu fui pesquisar, porque eles ficam procurando uma saída, não é isso? Ficam procurando uma saída e nunca encontram. Depois eu fui descobrir que aquilo é uma demonstração do limbo. Como é que fala no espiritismo, gente, quando a pessoa fica perdida? Bem, eu não sei muito dessas coisas, não. Mas a pessoa está ali perdida, vagando, aguardando a reencarnação, e aí, pelos seus pecados, ela procura a saída, procura e não encontra. Mas olha só, num desenho infantil. E nos filmes que a gente assiste. E começa a ficar normal. Começa a ficar bacana. E tem umas palavras que a gente até aprende. Abracadabra. Tchom, aparece. Hã? E é feio? Não, é engraçadinho. Vamos fazer sair da cartola. E a gente começa a se acostumar com essas coisas. Sessões espíritas acontecendo na televisão, nas revistas. E a gente vai assimilando aquilo de gotinha em gotinha, vai ficando normal. E aí vai abrindo espaço para outras coisas começarem a serem colocadas à nossa frente. Por quê? Se a gente rejeitasse, eles iam ter que criar um novo tipo de programa. Mas a gente aceita, o povo aceita, porque foi sendo colocado devagarzinho. Praticar o ocultismo hoje nem é tão ruim assim, porque dá uma olhadinha no horóscopo, rapidinho, sem ninguém ver, só para ver, eu não acredito nisso não, mas só para saber, né? Vamos ver o que o cara está falando aqui. Irmão, só tem 12, não é isso? Só tem 12. E 12 vai dar certo em milhões de pessoas. Pelo amor de Deus. Mas aí ele sabe que você leu. E ele precisa fazer com que você acredite. Então, ele vai preparar circunstâncias para te pegar pelo pé. E você fica amarrado. Poxa, não é que deu certo? Não é que falou mesmo o negócio? Você quer ouvir o seu futuro? Abra a palavra de Deus, que Deus vai falar para você. Você faz parte de um povo escolhido, vai morar no céu eternamente comigo. Está tudo escrito aqui, o que a gente precisa saber. Tudo mais é só imitação do poder de Deus, mais nada. E aí a gente entra num outro ponto, encerra essa parte da impiedade do reinado de Manassés, e aí chega, na continuação do capítulo, a previsão da queda de Israel. Irmão, porque toda iniquidade gera queda. Se não houver arrependimento, vai cair. Nem olha para o lado. Fica olhando para frente. Mas se não se arrepender, cai. Vamos ler a partir do 10?
do mesmo capítulo 21, versículo 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo, glória a Deus, porque ainda existe profeta, irmãos. Nessa casa tem profeta. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até hoje. Essa onda de impiedade foi tão grande, que Deus de novo levanta os seus profetas e envia os seus profetas até o rei para dar a notícia ao rei, olha, vai cair. Aquele que está longe do Senhor não consegue se manter em pé. E aí ele vai usar quem? Profeta Isaías. Joel vai falar também de Manassés. Naum, Abacuque. Todos esses profetas denunciam as atitudes desse rei Manassés. E aí o Senhor diz lá no versículo 13, o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe são as medidas de julgamento de Deus. Deus mede a iniquidade e aplica a justiça pela medida que ele faz. Aí você vai dizer assim, mas havia uma aliança de Deus com Davi, de que aquele povo estaria sempre sendo cuidado pelo Senhor. Como é que o Senhor aplica um castigo tão severo assim? Irmãos, Deus tinha dito que estaria protegendo aquele povo, que estaria caminhando com aquele povo, até que eles continuassem andando com ele. Ele disse, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas tem que ser o meu povo, para eu ser o seu Deus. Então, não adianta enfiar o pé na jaca e achar que Deus está contigo e que não vai fazer nada, não. Existe uma medida de justiça para todo mundo, principalmente para os idólatras, aqueles que se desviam do Senhor e fazem com que outros se desviem. Já viu alguém desviar outra pessoa? Fica lá, ó, até a pessoa cair, até a pessoa desistir. A medida de justiça também é para eles. A vida e o reinado desse rei maligno o levou a uma grande previsão de destruição, não só dele, mas de todo o reinado que ele estava exercendo ali. Então, olha só, vou falar aqui para você. Se colocar debaixo da autoridade de quem não tem a unção do Senhor, você está debaixo da autoridade do mesmo pecado. Se você conhece uma autoridade espiritual que já saiu da direção de Deus, não pode se sujeitar a ela. Porque essa autoridade tem, o que o nome já diz, autoridade sobre sua vida. E aí Deus libera a previsão de destruição. Vá em 2 Crônicas, eu acho que é 2 Crônicas. Capítulo 33. Deixa eu conferir. Segundo Crônicas 33, 11. Isso aí. Ó,
pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Houve um julgamento para Manassés. Ele foi preso e foi levado cativo. E isso a gente vai ver lá em Crônicas, está escrito tudo isso. Ele recebeu o castigo de Deus, e Jerusalém estava debaixo de um castigo no versículo 13, quando ele diz assim, e limpa, agora versículo 13 do capítulo 21 de 2 Reis. Deixa sempre marcado os dois. Quando ele diz, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e vira sobre a sua face. Ele está usando aqui uma metáfora, falando que Jerusalém iria ficar tão inútil, que seria como se pegasse uma tigela e virasse de cabeça para baixo. Não pode ser usado. Não tem como ser usado. Está emborcada. E ele disse, durante todo o período de cativeiro, Jerusalém vai ficar assim, inutilizada. Ela não vai servir para coisa nenhuma, até que um remanescente se levante. E aí, 70 anos depois do cativeiro, isso vai acontecer. Vamos continuar a leitura, capítulo 21, versículo 16, de 2 Reis. Ainda alguns atos de Manassés. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Flávio Joséfo vai falar que a maldade de Manassés se comparou com a maldade de Acabe. E que ele matou os profetas. Você sabe, profeta continua sendo profeta, ele pode ser legítimo, continua sendo legítimo, mas ele pode ser perseguido até a morte. Não é porque é o profeta que ele vai ser isento disso, não. Mas a gente tem que estar disposto a passar por isso. A gente tem que estar disposto a não ceder. Então, Isaías, que nós conhecemos a história de Isaías, já falamos aqui muito de Isaías, falamos sobre as profecias, as visões. Isaías foi morto nesse período de Manassés. A Bíblia não diz especificamente como ele foi morto, mas as tradições judaicas sugerem que ele foi serrado ao meio, com uma serra de cortar árvore. E aí, quando a gente vai ler lá em Hebreus 11, abre em Hebreus 11, o escritor aos Hebreus vai dar uma dica de algumas formas de morte que foram aplicadas aos servos do Senhor, mortes violentas. Então, no capítulo 11 de Hebreus, versículos de 35 a 37, vai dizer assim, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Então, quando o escritor aos Hebreus ele dá essa dica, os historiadores ligam essa dica à tradição judaica, que sempre foi dita que Isaías havia sido cerrado ao meio. E o texto vai dizer que sangue inocente foi derramado. Então, sangue dos profetas e sangue de seu próprio filho, porque Manassés sacrificou aos deuses o seu próprio filho. E aí ele se iguala a Jezabel. Olha o nível de abominação. Imagina a perseguição aos sacerdotes.
aos profetas, que ficavam denunciando todas essas coisas. Bem, mas vamos agora para o final da história do reinado de Manassés, que são versículos 17 e 18. E ele vai dizer assim: quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tamanha maldade, tamanha iniquidade praticada por uma só pessoa, tamanha influência para o mal, como Deus pôde perdoar esse tipo de homem? Como Deus pôde exercer misericórdia? Abra lá em 2 Crônicas, irmãos. Depois de Manassés ter profanado o templo, colocado ídolos pagãos dentro do templo, sacrificou seus filhos, matou o profeta, tudo que de ruim ele podia fazer, ele fez. E aí, a palavra de Deus, em 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13, o cronista vai dizer assim: e ele, se referindo a Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Como um homem que fez tanta maldade, isso passa na nossa mente. Mas Deus ouviu. Por quê? Houve arrependimento genuíno. Se Deus pôde perdoar Manassés, tudo que aquele homem fez de ruim, o que é que Deus pode fazer com você? E por que você acha que Deus não perdoou o seu pecado? Já sentiu aquilo que você pede perdão? E aí você está toda hora pensando naquele erro que você cometeu? Toda hora, você está muito bem, daqui a pouquinho você lembra aquele erro que você cometeu, você diz: ah, meu Deus. Irmãos, se houver arrependimento genuíno, Deus perdoa. A gente pode não compreender a misericórdia de Deus, mas Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Então nós estamos livres do nosso pecado. Nós estamos prontos para herdar o céu. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta se você tem certeza da sua salvação. Agora olha para a cara dele e espera ele responder. Se não tem, irmão, por quê? Tem pecado pendente? Deus perdoa. Se arrependa de seu pecado e o perdão de Deus vai alcançar a sua vida. Aleluia. Uma vez alguém perguntou para mim assim: mas a senhora tem certeza da salvação? Eu falei: claro. Como assim? Claro. Eu sou errada, irmão. Dou bola fora demais da conta. Mas, graças a Deus, eu estou sempre aos pés do Senhor e dizendo isso para o Senhor: Senhor, eu sou muito errada. Tanta coisa que eu queria fazer de certo, não consigo fazer. E quanta coisa eu faço de errado. Como é que o Senhor tem misericórdia da minha vida? Mas obrigada pela sua misericórdia. Porque eu reconheço a soberania do Senhor. Se existe dúvida no seu coração, conserta isso com o Senhor.
Entrega ao Senhor seu coração, confessa ao Senhor os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Aleluia, ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Pensa numa pessoa muito má, você deve conhecer alguém muito mal. Conhece não? Só conhece gente boa? Meu Deus, você é felizardo. Eu conheço muita gente má. E aí, às vezes, a gente fala, né, vontade de matar, de enforcar. Aí lembra do Senhor, que Ele não te enforcou, não te matou. Pelo contrário, teve misericórdia de você, né, Jane? E não desiste de você, menina. Deus não desiste de você. Fica firme no Senhor, porque Ele ainda não desistiu. Tem coisa ainda para fazer. Aleluia, aleluia. Vamos ver o slide 180, porque agora acabou o reinado de Manassés. Diga assim, graças a Deus. Foi. O slide 180, nós vamos ver agora o reinado de Amon, seu filho. E o reinado de Amon vai ser bem pequenininho, irmãos. Porque ele reinou pouquíssimos anos. Ele começou jovem e deu ruim demais no reino dele. Mas logo depois veio Josias, que esse foi um rei que agradou o coração do Senhor. E a gente vai ver no reinado de Josias instruções referentes ao templo, a lei é descoberta e lida por Josias, a reação de Josias à lei, e Ulda a profetiza. Não sei se você reparou, toda vez que um rei temente ao Senhor assumia o trono, a primeira coisa que ele fazia era ir ao templo e botar o templo em ordem. Sabe, irmãos, a gente tem que estar preocupado com a ordem do templo. Não sei se você percebeu domingo, quando eu fui começar o culto. Por quê? Para a gente não esquecer. Eu não tenho que ficar chamando a atenção de ninguém para estar em reverência para começar o culto. Não. Você está na casa do Senhor, você tem que saber disso. Você tem que ter a postura de adorador. Você tem que ter postura reverente na casa do Senhor. É legal encontrar os irmãos? Aleluia! Vamos ficar lá fora batendo papo. Começou o culto. Entrei na presença do rei para adorar o rei. Todo rei que foi bem, que teve uma boa administração, a primeira coisa era ir ao templo e arrumar o templo, arrumar o serviço, arrumar o ofício dos levitas e sacerdotes. A primeira coisa é colocar a casa de Deus em ordem. Mas vamos falar de Amon. Vamos ler dos versículos 19 a 26, que esse é todo o relato que tem sobre o reinado de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aruz, de Jotbá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera seu pai Manassés. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá, e o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Não sei se vocês perceberam, mas não vou entrar nessa questão, mas nem Manassés, nem Amon foram sepultados junto com os reis de Israel. Eles foram sepultados no jardim do palácio, porque não eram dignos de estar junto com os demais reis. E a gente viu aqui no texto que Amon começou a reinar com 22 anos, mas ele só conseguiu reinar com 24 anos. E em 2 anos,
Ele conseguiu praticar todas as iniquidades do seu pai. Ele não estava nem aí para a lei de Israel, porque a lei de Israel era a lei do Senhor. Era tudo baseado na palavra do Senhor. E ele teve um mau exemplo dentro de casa. E foi esse mau exemplo que ele seguiu. Cuidado com o exemplo que você está dando. Além do que, havia uma corrupção interior em Amon. Por quê, irmãos? Muitas pessoas são criadas em ambiente que não são propícios a uma vida de retidão. No entanto, elas conseguem se manter íntegras. Elas conseguem ser honestas. Por quê? Porque Deus colocou dentro de cada um de nós, é a lei moral do que é certo e o que é errado. Uma pessoa, mesmo não tendo contato com a civilização, está escondida lá não sei aonde, numa comunidade sem acesso, ela vai saber que é errado matar alguém, mesmo que não exista uma lei escrita para isso. Por quê? Porque Deus colocou dentro de cada um de nós a lei moral que Ele criou. Nós fomos formados com ela. Então, não coloca culpa no ambiente que você vive. Não coloca culpa no ambiente do seu trabalho para você pecar. Não coloque culpa nos seus pais, no seu cônjuge ou nos seus filhos. Porque se meu filho me tira do sério, eu acabo fazendo besteira. Não, o problema está em você. O problema está em nós. O dia que nós nos arrependermos e mudarmos, aí Deus vai fazer a obra. E aí, no versículo 20 diz, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez o seu pai Manassés. Ele preferiu a porta larga. Ele preferiu os vícios, os pecados, não buscar ao Senhor. E ele trouxe com uma força ainda maior o sincretismo religioso para dentro de Israel. O que é sincretismo? Vem do grego, a palavra significa união ou mistura. O que é que ele fez? Ele pegou o iavismo, o serviço a Iavé, o culto a Iavé, e uniu com a idolatria, mas não deixou assim, isso é idolatria, é errado, isso é iavismo, isso é certo. Não deixou isso, não. Ele botou junto, misturadinho, para que ninguém percebesse a diferença entre uma coisa e outra. Hoje, o sincretismo ainda existe e é comum. Por exemplo, na Igreja Católica, existe um santo chamado São Jorge. E no candomblé, São Jorge é o quê? Ogum. É o mesmo santo. Por quê? Para que o pessoal que era do candomblé... Eu estou falando candomblé, mas você sabe que candomblé foi iniciado aqui em São Gonçalo, né? Foi daqui, o pessoal, os jovens profetas que estudam comigo, sabe? Nós fizemos essa introdução de batalha espiritual. Então, eles pegaram para que não houvesse uma discriminação do povo que segue a religião afrodescendente. Colocaram o santo, olhando São Jorge, dizendo assim, não, tá, para a gente é São Jorge, mas é Ogum, tá? A gente só está usando o nome do santo para ninguém ficar chateado da gente estar usando esse nome. E Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição. É o sincretismo, é a mistura que se faz envolvendo uma combinação de crenças, de rituais, de símbolos. São práticas diferentes, tradições diferentes, que, ao se misturar, criam uma nova identidade. E aí eu vou falar de coisas menos chocantes, digamos assim. Começa a misturar objetos. Cristais. Um cristalzinho tão bonitinho, para uma boa energia para dentro de casa, né?
Não, o cristal é o contrário. O cristal suga a energia ruim. Ah, vou acender um incenso só para dar um cheirinho dentro de casa. Qual é o problema? É um incensozinho, perfuma dentro de casa, né? Você deixa ali o incenso. O sal grosso. Sal grosso, irmão, ou usa no churrasco, ou usa para consertar o seu dedo quando você der uma topada e estiver doendo muito. Bota água quente, sal grosso e mete o pé dentro. Dá certo. É ou não é, marido? Eu falei para ele fazer isso no outro dia e deu certo. Minha mãe ensinava para a gente. Criança, né, irmão? A gente jogava bola descalço, né? Hoje todo mundo tem que usar chuteira para jogar bola. A gente jogava bola na rua descalço mesmo, arrancava o tampão do dedo. Né? Quantas vezes eu arranquei pedaço do dedo? Chegava em casa e já sabia que ia sofrer. Água morna e sal e pé dentro daquilo. Sal grosso é só para isso. Irmão. Você mais leve ainda. Óleo ungido pessoal. Aquele óleo que você tem em casa. Entendeu? Que você recebeu de uma pessoa de Deus. E que você, quando está em casa, precisa de alguma coisa, você vai lá e unge. Unge a porta, unge a janela. Óleo ungido, como é que a Bíblia diz para a gente usar? Quando você estiver doente, você vai para a igreja, procura o presbítero, ele vai ungir você com óleo para a cura. Não é para você ter em casa e ficar carregando na bolsa. Ficar ungindo tudo que você vê, tudo que você acha que tem que ungir. Ué, é light, irmão. Conhece alguém que tem óleo ungido? Não olha para o lado se estiver perto de você. Adoração a anjos. Não vou nem falar adoração. Invocação a anjos. Anjo de luz. Porque, olha só, quando a gente diz assim, e o Espírito do Senhor está em nosso meio. Aí é esse silêncio. Aí a gente diz assim, e o anjo do Senhor está neste lugar com espada desembainhada para guerrear as nossas guerras. Porque o anjo do Senhor acaba sendo melhor. Tem gente até que dá ordem para os anjos. Vai o anjo do Senhor. Não, quem dá ordem aos anjos, quem é? É Deus. Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eles acompanham as ordens de Deus. O movimento pentecostal, o pentecostalismo, é um movimento cristão que enfatiza a experiência com o Espírito Santo. E glória a Deus, eu sou pentecostal. Nós somos pentecostais. Essas manifestações espirituais, elas acontecem no falar de línguas por causa do batismo com o Espírito Santo. A manifestação dos dons espirituais. A cura divina. Isso tudo é bom, é importante. E o sincretismo, ele começa a entrar no nosso meio, no meio pentecostal, com essas pequenas coisas. Começa, por exemplo, na batalha espiritual. Na batalha espiritual, uma das coisas que você vai fazer é regressão. Você vai voltar ao tempo que você era criança. E lá você deixou alguma coisa pendente, você vai desfazer. A maldição hereditária. Seu pai era, você vai ser. Sua mãe era, você vai ser. Começa a inserir uma porção de coisas, irmãos. A gente está vendo aqui o mau exemplo de Manassés seguido por seu filho. Ele tendeu a isso. Mas na hora que você aceita Jesus, seu pai era alcoólatra, mas você não tem que ser, porque você agora está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Sua mãe era uma mulher da vida, mas você não vai ser. O casamento do seu pai foi desfeito, mas o seu não vai. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo muda tudo na nossa vida. A conversão muda tudo. O arrependimento muda tudo. A misericórdia de Deus chegou para Manassés, que se arrependeu. Por que não vai chegar para a gente? Mas a gente vai trabalhando essas coisas. E aí, irmãos, vão entrando coisinhas no meio da igreja, e nós estávamos assistindo
um programa falando de um menino que é chamado de profeta, que vai nas igrejas e prega, e aí você, teu pastor não é Jesus, não, você tem que ter um pastor na terra. Irmãos, um monte de coisa. Por quê? Porque fala uma língua estranha. Pode falar? Taca a faca, sei. Na hora que a gente estava orando aqui, que Deus estava se movendo, o Anthony pegou o canudinho e ficou, alguns viram ele de canudinho na mão. Ele estava no meu colo e ali a gente estava orando também no mover, apesar de estar com ele, controlando ele, né? Mas a gente não tem dificuldade e não pode ter, mãe, de seu filho estar nervoso e isso te tirar da graça. Não, pelo contrário, continua na graça que ele vai aprender. E eu estava ali falando com o Espírito Santo, falando em línguas, e ele começou com o canudinho, fingindo que era microfone. Aí eu virei para o pastor Alessandro e falei assim, não, ele... Aí ele veio aqui para frente, o pessoal ajoelhado aqui, ele entrou no meio porque ele queria vir também. E o pastor Alessandro ia tirar ele, eu falei, não, tira não. Ele foi para o altar também e estava ali falando em línguas. Ele estava todo mundo vendo, falando em línguas, todo mundo falando aquilo, ele falou também, ué. É o exemplo, irmão. Mas daí, você subir no púlpito, não é? Colocar uma criança no púlpito e colocar sobre ele uma responsabilidade de estar conduzindo, abençoando, pode até abençoar, mas está na frente dando direção para um povo. Que maturidade é essa, irmãos? A gente acaba desviando uma criança. Você já viu quantos artistas gospel se desviaram? Completamente. Por quê? Porque não estão amadurecidos. E aí a gente traz essas coisas para a igreja. E aí roda, bate pé. Eu não tenho nada contra rodar, não, só fico tonta. Irmão, respeito à manifestação, à expressão da sua fé. Tem gente que vai adorar o Senhor, está cheio da graça e poder, né, Natan? E está assim. Né, Natan? Está cheio de poder, que culto maravilhoso. Câmera lenta ainda por cima. Tem outro, irmão, que pula, sacode, grita, Sueli, a esposa grita no ouvido dele e ele continua na paz. É a expressão da fé, cada um tem a expressão na fé. Agora, irmãos, ficar trazendo coisas para dentro da igreja, né? Não sei se você já viu, todo mundo vestido de branco. Acho que terça-feira eu vou fazer isso. Todo mundo tem que vir de branco para a igreja. Irmão, vai dar ruim com força esse trem. E aí, irmãos, está todo mundo com expressão de fé, assim, exacerbada, imagina, o fogo descendo, e aí você começa a correr, a pular, joga a cadeira para cima, eu vou brigar com você que você vai quebrar a cadeira. Nós precisamos ter cuidado, porque quando o sincretismo religioso chega, ele é colocado, como a mão fez, de forma sutil, para você não conseguir discernir qual é o errado e qual é o certo. E isso começar a mudar o seu ritmo de adoração ao ponto de mudar a sua identidade religiosa. Por isso que precisamos ter cuidado com essas coisas. E o que aconteceu? Ele perdeu a vida aos 24 anos. Os seus próprios oficiais, porque queriam uma mudança de rei, ou tinham ambições políticas de assumir o reinado, mas os seus próprios oficiais cometeram assassinato contra ele. O seu reinado foi uma confusão. E aí houve uma rebelião popular contra os assírios, que aí entornou o caldo de toda aquela nação. Abra em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis.
capítulo 13. Deixa aberto. Havia uma promessa do Senhor para Ezequias. Lembra de Ezequias, o estudo que fizemos? Um rei que agradou o Senhor, que andou no caminho do Senhor. E o Senhor liberou uma promessa na vida de Ezequias. E quando Deus libera uma promessa na nossa vida, essa promessa não pode ser revogada. Nós é que podemos deixar de vivê-la, a rejeitar. Mas 300 anos antes do próximo rei, filho de Amon, chegar, a palavra de Deus vai falar sobre ele. No capítulo 13 de 1 Reis, versículo 2. 13. E clamou, 1 Reis 13, 2. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. O Senhor profetizou, Josias vai chegar, e todos esses malignos serão retirados e queimados e destruídos para restaurar a adoração ao Senhor. Existe uma promessa na sua vida. Se você vem de uma família que não era cristã, temos aqui o exemplo de um homem que veio de uma família espírita e hoje é pastor. Se você veio de uma casa onde não há pastor, você vai ser o primeiro deles. Você vai ser o evangelista, o missionário, um abençoador. Por quê? Há uma promessa de salvação, de crescimento, que foi liberada há 2000 anos atrás para aqueles que receberem o Senhor Jesus como Salvador. E nenhuma praga pode alcançar a sua vida ou a sua casa. Nada pode chegar até você se o Espírito Santo de Deus estiver com você. Que o Senhor Jesus possa estar lembrando você que nenhum mal é automaticamente liberado sobre sua vida, a não ser que você não o queira em sua vida. Aí é uma escolha sua. Como o pastor pregou, monte da perdição e monte da bênção. Escolha qual caminho você quer seguir. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar por essa pessoa que está ao seu lado. Tem alguém perto de você? Se você não sabe o nome, pergunta o nome dessa pessoa. Quem está sozinho, pergunta o nome quem está na frente. Por que você vai orar por outro? Rosângela, pergunta a alguém, Rosângela. Isso. Por que você vai orar por outro? Porque hoje nessa casa desceu um espírito de rendição e quebrantamento. E o Espírito Santo gosta de trabalhar nesse ambiente. Então ele está com total liberdade nessa noite de trabalhar aqui. E você vai ser o intercessor dessa vida. Você vai ministrar sobre essa pessoa a bênção do Senhor. E vai afirmar que nenhuma maldição chegará à sua casa. Amém? Você pode fazer essa oração? Feche os seus olhos. Ora em voz alta. Libera palavras no mundo espiritual. Porque toda palavra prospera para aquilo que ela foi enviada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, eu intercedo por essa pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor. Que a tua palavra alcance a sua vida. Que o poder do Espírito Santo possa entrar nessa casa. Que eles sejam alcançados por esse mesmo Espírito. Se há alguma maldição que persiste nessa casa, nessa vida, nessa família, em nome de Jesus, seja destruído agora. Porque quando o rei entra numa casa, ele entra para mudar a história. E o nosso rei Jesus tem entrado na casa. Ele tem feito com que a sua vontade prevaleça. Mas que esse coração possa dar lugar para que Deus possa agir. Nós abençoamos Jesus, abençoamos essas pessoas, abençoamos, ó Deus, a sua igreja, abençoamos, Senhor Jesus, cada um dos que estão aqui presentes. A vida passada não irá interferir no futuro que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus está liberada toda promessa, toda bênção do Senhor. Que não haja retenção humana ou maligna, porque o Espírito Santo de Deus é quem prevalece. Nós agradecemos ao Senhor por mais esse estudo. Que a tua palavra possa ficar guardada em nosso coração, Senhor. E possamos sempre viver o melhor em ti, porque conhecemos o Senhor a quem servimos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas aplauda adorando. Diga obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.